Super Esporte ao vivo, segunda-feira, 21 de julho de 2014. E a gente já chega falando de vôlei com você. Ontem, em Florença, na Itália, a seleção brasileira masculina perdeu a final da Liga Mundial para os Estados Unidos. Em um jogo muito equilibrado, os americanos venceram por 3-1 e conquistaram o segundo título do torneio da história do país. Já o Brasil, pela segunda vez consecutiva, ficou com o vice-campeonato. Os italianos, donos da casa, terminaram na terceira colocação da Liga Mundial. Parabéns, de toda forma, aos meninos aqui do Brasil, que mesmo com o segundo lugar fizeram um bonito trabalho. Gente, eu vou para o intervalinho e daqui a pouco eu volto com o Flávio aqui comigo. Até já! Muito bem, o Super Esporte está de volta para a gente falar de seleção brasileira, porque no Rio de Janeiro a CBF vai oficializar o retorno do Dunga como novo técnico do Brasil. O treinador de 50 anos, que esteve à frente da seleção na Copa do Mundo de 2010, foi contratado com o apoio do novo diretor de seleções da CBF, o Gilmar Rinaldi, do presidente José Maria Marim e também do futuro comandante da entidade, o Marco Polo Del Nero. Além da apresentação de Dunga, a coletiva de imprensa de amanhã deve revelar também os nomes dos membros da nova Comissão Técnica do Brasil. Então, eu quero chamar o Flávio aqui comigo. Ah, tá microfonando ainda. Daqui a pouquinho eu vou falar com ele sobre esse assunto. Ô, Dioco, vamos tocando aqui pro Gols Rodado e daqui a pouco eu falo com ele, tá? Porque isso foi um furo lá da Jovem Pan. Vamos falar daqui a pouquinho. Bom, esse fim de semana teve a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e ao todo 15 gols foram marcados em 10 partidas. Presta atenção, 4 deles foram em um só jogo, ou seja, um massacre do Inter sobre o Flamengo, que afundou ainda mais os cariocas lá na lanterna do Brasileiro. Vamos ver. No sábado, o Atlético Mineiro recebeu o Bahia, que saiu na frente com Tite de cabeça. No segundo tempo, Luan deixou o dele e definiu o placar no Independência, 1-1. Em Floripa, Giuliano marcou logo aos 3 minutos de jogo e deu a vitória do Grêmio para cima do Figueirense, 1-0. Mesmo placar que garantiu os 3 pontos ao Botafogo diante do Coritiba. Bolatti, aos 12 da etapa inicial, definiu o jogo em volta redonda. Já no domingo, o Internacional venceu bonito o Flamengo na primeira partida no Beira-Rio, depois do falecimento do atacante Fernandão. Rafael Moura abriu o marcador aos 15. D'Alessandro, cobrando pênalti, aumentou a vantagem. No segundo tempo, Fabrício pegou de primeira e fez um belo gol, 3-0. E Alex fechou a goleada do Inter, 4-0. O Flamengo é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense passou pelo Criciúma na Arena da Baixada com portões fechados. Marcelo fez o primeiro do Furacão. E 5 minutos depois, Douglas Coutinho aproveitou o rebote e definiu, 2-0 e fim de papo. E aí, Flávio, agora já devidamente microfonado, tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Você viu que eu tô meio de Raposete, meio Smurfette, né? É porque o Cruzeiro tá deitando e rolando, né? Abriu 5 pontinhos e tal, então você foi bem, você teve sensibilidade. As meninas do figurino, ó. Uma antiga música do Wilson Simonal dizia: vestir azul, minha sorte então mudou. Olha, você vê? Nossa. E aí eu vesti azul. Não mudava nada, mas eu vesti. O Flamengo veste vermelho e tá seguindo a escrita, né? Vestir vermelho é minha sorte. Você vê como depende muito. A Alemanha não se queixa do uniforme do Flamengo, né? Seleção brasileira se queixa. O que está acontecendo com o Flamengo, Flávio? O que passa? Olha, você vê que coisa curiosa. O Flamengo, até onde eu sei, claro que a gente não tem a mesma convivência que tem aqui em São Paulo. Essa administração do Flamengo é a melhor que o Flamengo teve nos últimos anos. É uma administração competente, que está tentando acertar as coisas. Mas o Flamengo está uma bagunça tão grande que esse pessoal que está tentando colocar a casa em ordem está encontrando dificuldades. E isso é o que a gente sabe.
Agora, eu não convivo com bastidores. A verdade é que o Flamengo vem sendo maltratado há muitos anos, né? É uma judiação, é uma tristeza. É isso que, aliás, o pessoal do Bom Senso FC vai estar hoje com a presidente Dilma. E uma das coisas que eles vão pedir é que ela não aprove simplesmente a liberação de verbas para o perdão das dívidas dos clubes. E que sim exija contrapartida, fim das reeleições, que os clubes percam dinheiro ou percam pontos caso não paguem os atletas, não paguem as dívidas, porque é muito fácil, sabe? O dinheiro entra muito fácil, rouba-se muito. E aí é complicado. E o nome fabuloso como o do Flamengo fica nessa situação. Tem que entrar com... Já no ano passado estava assim, você lembra? No ano passado quem caiu foi o Fluminense, fizeram aquela mutreta com a Portuguesa lá, que aliás não deu os nomes até hoje, e o Flamengo estava coladinho também, estava muito ameaçado de cair, né? Bom, falando em arrumar a casa, vamos falar do Dunga, né? Que foi o Vanderlei Nogueira. Foi, né, com 5 dias de antecedência ele deu furo, foi espetacular. Eu diria que é o último furo da história, com 5 dias de antecedência, com a mídia que tem, foi espetacular. Eu acho que o nome... Para aquilo que o Marinho e o Del Nero querem, foi uma solução perfeita. Eles tiraram uma cabeça e deram outra. E deram alguém que vem com um bom histórico. A Copa de 2010 do Brasil foi boa. Perdeu por acaso, como poderia ter vencido aquele jogo contra a Holanda. O trabalho do Dunga foi infinitamente superior à última comissão técnica, não dá nem para comparar. O Gilmar Rinaldi é uma aposta, a gente não sabe direito. Eu tenho ele numa boa cotação. E já falou, vai parar de ser agente de atleta. Ser agente de atleta não quer dizer nada, que ele tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa depois que ele parou de jogar. E até onde eu sei, praticou o trabalho dele com seriedade. Vai deixar de ser e é um cara vivido. Então, eu acho que para aquilo, eu gostaria de ter uma revisão geral do futebol brasileiro. Mas no caso do Marinho e do Marco Polo, eles não têm capacidade e nem competência para fazer essa reviravolta. Então, eles trocaram a cabeça e trouxeram alguém que vem com crédito. Agora, vamos ver o que vai acontecer, se ele consegue repetir. Mas não foi boa a avaliação, né, das pessoas de uma maneira geral, nas mídias sociais eu tenho visto que as pessoas não gostaram muito, boa parte delas preferia talvez o Muricy ou o Tite. O Muricy até falou sobre esse assunto na coletiva dele, né, elogiou o Dunga. Eu digo assim, eu acho que é uma cabeça que se dá. O Tite teria o mesmo problema, o Muricy também. A verdade é que o futebol brasileiro não tem jogadores de qualidade. Perdeu-se a qualidade e você vai precisar fazer com que você tenha um material humano muito pobre. Parece que nós estamos falando da seleção do Equador, que tem aqueles 20, 30 jogadores, você tem que trabalhar em cima disso. Não podemos esquecer, você, todos nós falamos que quando o Filipão convocou, ele tinha convocado os melhores. Não tinha muito mais que aquilo. Não é verdade? Dizendo, pode pôr um velhinho, não sei o quê, um Kaká, um Robinho, um Ronaldo Gaúcho. Todos nós sabemos que não teria mudado nada se eles tivessem participado. Então, não tem material humano. Por isso, precisaria dar uma revisão geral no futebol brasileiro. Aí deram só um nome, que é o Dunga, poderia ser o Tite. Acho que o Tite até se preserva mais. Deve ir para o Japão, vai fazer um trabalho lá, de repente volta numa outra situação. Sai de cena um pouco, né? Acho. Bom, vamos falar do São Paulo, que tinha voltado, né, com tudo depois dessa parada aí da Copa do Mundo, só que não conseguiu furar a defesa da Chapecoense e ainda viu os rivais saírem com a vitória. Vamos ver. Sabadão à noite no Morumbi e o São Paulo foi surpreendido pela Chapecoense. A primeira etapa foi muito fraca de emoção, sendo que o primeiro lance de perigo só aconteceu aos 30 minutos nessa cabeçada de Ganso que foi pra fora. E foi só. No começo do segundo tempo, Osvaldo deu lindo passe para Allan Kardec, que em posição legal perdeu um gol feito. Que feio, Kardec! Bom, e como já é sabido, quem não faz, toma! Boa troca de passes da Chapecoense e Ricardo Conceição só tocou na saída de Rogério Ceni. O São Paulo ainda tentou o empate. Nesse lance, Ademilson cabeceou bonito, mas o goleiro Danilo fez boa defesa. Ficou assim mesmo, São Paulo 0, Chapecoense em pleno Morumbi 1. Tivemos oportunidades, mas não assim muito claras, assim meio que forçado, né? Então realmente parecia que a gente ia jogar até amanhã e não ia conseguir fazer o gol. E eles vinham por uma bola mesmo, todo atrás, só um enfiado. E isso que aconteceu. Então o São Paulo não teve a clareza, até lutaram, correram muito, mas assim sem não como no outro jogo, articulado, a bola com a gente. Então realmente é um jogo que mudou demais em relação a outro jogo. E às vezes é difícil de explicar, a gente não soube realmente furar a retranca. E são umas coisas inexplicáveis, porque o São Paulo jogou muito bem contra o Bahia, né? Aí alguém vai dizer, o Bahia é fraco e o Chapecoense é forte.
Era de se esperar que a Chapecoense viesse fechadinha para tentar jogar por uma bola normal. Eu fico um pouco irritado que a mania do brasileiro não é da Chapecoense, não. Todo mundo, quando está ganhando, fica enrolando o jogo. Eu acho assim, jogar na defesa e contra-atacar é uma estratégia. O que enche o saco, e depois da Copa do Mundo a gente até ficou mais exigente com relação a isso, é cera, enrolação, o árbitro também não deixa o jogo fluir e tal. Mas a Chapecoense estava na dela. O São Paulo criou pouco, o São Paulo não foi tão imaginativo como no jogo contra o Bahia. E isso vai ser uma coisa que tem que ser administrada mesmo. Não adianta, o São Paulo tem um monte de nomes, mas eu não sei se consegue dar dinamismo no jogo como é o necessário. É a tal história da falta de material humano. Se você tivesse uma base, por exemplo... Sério, legal, Flávio? Com tanto jogador como todo mundo está falando, Kaká... Então, olha os nomes. Kaká, Ganso, Pato. Olha os nomes. Eu falo, nome tem. Mas será que tem eficiência? Esse é o ponto, né? Então você começa a ver. Você vê um jogador, o Luiz Fabiano. São nomes ótimos, importantes, históricos. Não, mas enfim, mas isso traz eficiência, esse é o ponto. Então você tem, por exemplo, o Kardec, um jogador dinâmico, esse pode ser alguma coisa. Pato você não pode contar, com o Ganso você não pode contar. O Kaká ninguém sabe o que vai acontecer. Também não sei se vai ser grande coisa e depois também 3, 4 meses. Então, sabe, você tem que começar a contar com outras opções. Esse é o problema. As opções, o Brasil está com muito nome e pouca bola. O Valdívia era um nome. Serviu para quê? Trouxe esse Bruno César, está servindo para quê? Esse é o problema, entendeu, Anitta? Nós temos muito nome e pouca bola. Isso na seleção brasileira também. Isso, exatamente isso. Muito nome e pouca bola, né? Pois é. Bom, gente, vamos falar então do Palmeiras, né, que segue sem vencer sob o comando do argentino Ricardo Gareca. Ontem no Pacaembu contra o líder Cruzeiro, estou eu de Cruzeirete. O Verdão começou muito mal a partida e acabou derrotado, mas a postura do time, principalmente no segundo tempo, agradou a torcida palmeirense. Vamos ver? Mesmo jogando longe de casa, o líder Cruzeiro começou arrasador contra o Palmeiras no Pacaembu. Já no começo do jogo, Marquinhos arriscou de longe e obrigou o goleiro Fábio a fazer uma grande defesa. Mas na jogada seguinte, Marquinhos ganhou de William Matheus e Tóbio e cruzou para Ricardo Goulart abrir o marcador. Vem comigo. O trator cruzeirense não parou por aí não, hein? Falta pela esquerda e o zagueiro Manuel ganhou de todo mundo lá dentro e fez o segundo da Raposa. A partir desse momento, o Palmeiras se ajeitou em campo. Gareca colocou o time pra frente e o Verdão começou então a pressionar. Henrique do Palmeiras perdeu um gol incrível. Na volta do intervalo, finalmente o Palmeiras conseguiu marcar. Tóbio se adiantou a zaga e colocou pra dentro. 2-1 Cruzeiro. A partir daí foi muita pressão dos donos da casa. Nesse lance aqui, boa jogada do ataque verde. Mas o centroavante Henrique mostrou que não estava mesmo num bom dia. Destaque também no lance para a grande defesa de Fábio. Ainda deu tempo do Verdão pressionar mais uma vez nesse lance de chute cruzado do argentino Mouch. Mas a bola saiu pela linha de fundo. E ficou nisso, Palmeiras 1, Cruzeiro 2. O partido foi um partido difícil, com um grande rival como o Cruzeiro, mas penso que o Palmeiras não mereció perder. Eu penso que Palmeiras melhorou respecto ao primeiro jogo e que esse é o caminho. Eu penso que com tempo o Palmeiras vai ser um time importante. Vamos a melhorar não só em jogos, sino em resultados também. Então, quando começou o jogo, parecia que eu estava vendo o Brasil e a Alemanha de novo. O Palmeiras, nossa, né? Lembrei até da Pani. É verdade, é um negócio impressionante. 2 gols com uma facilidade imensa. Depois, o Palmeiras começou a jogar, começou a ter um conjunto. Então, você olha o Palmeiras, você não vê, assim, individualidade, é a tal história. Aí o que se tentou fazer? Fazer um time, fazer um jogo, compactar mais, ter mais opções. E melhorou muito o time do Palmeiras. Se você olhar em termos de elenco, o elenco do Cruzeiro é muito melhor. Mas o Palmeiras envolveu, a partir dos 20 minutos, o Palmeiras envolveu o Cruzeiro.
Podemos dizer o seguinte, o Cruzeiro já sentiu que o jogo estava mais ou menos ganho, e não estava. Mas, enfim, a verdade é que o Palmeiras, dos 20 minutos do primeiro tempo até o final, ele foi melhor do que o Cruzeiro, mesmo sendo inferior. Então, você começa a ver uma cara tática no time. Eu acho que nós temos que começar a partir para isso. Contar com a individualidade está meio complicado. Ficou com a carinha de time, perdeu alguns gols impressionantes, o Fábio fez outras, o Fábio do Cruzeiro, né, fez boas defesas. Olha, eu acho que tem que dar um tempinho pro Gareca. Não, tem que dar. Tem que dar. E ele que é argentino, o rapaz do Tóbio que marcou também é argentino, não, e sabe o que é, Anitta? O Palmeiras, ele pegou uma sequência terrível. Pegou o Santos, pegou o Cruzeiro, agora joga contra o Avaí, lá em Santa Catarina, meio de semana. Quarta-feira. E o Corinthians domingo. Fim de semana. Entendeu? Aí se o Palmeiras perder, por exemplo, perder esses 2 jogos, mais ou menos naturais, perder lá pro Avaí não é nenhum absurdo. Tá. E perder pro Corinthians também não. Só que são 4 derrotas em seguida. Não, mas perder pro Avaí não, Flávio. O Palmeiras é muito melhor que o Avaí hoje. Jogando lá no campo do Avaí. A verdade é essa, sabe? É que hoje está tudo muito igual. Eu estou dizendo que não é que vai perder, mas que não é nenhum absurdo. Perder para o Corinthians, sabe? Para o Corinthians tudo bem. Só que a sequência é complicada. Eu espero que a direção do Palmeiras está fazendo um monte de coisa que eu gosto, inclusive essa aposta num cara de fora. Não é que tenha que ser um cara de fora, mas foi legal. Apostou, beleza. É que ela insista um pouco nisso. Eu acho que o Palmeiras está ganhando cara. Ele perdeu as individualidades que só serviam para encher o saco, tipo Valdívia, e agora ela começa a ganhar uma cara de time. Eu acho que nós precisamos partir para isso, sabe? Ter como referência até, um pouquinho mais de cara de time, um pouco menos de dependência individual, porque isso tem gerado problemas e não existem jogadores com esse nível no mercado disponíveis, são caríssimos. Então, eu acho que tem que tentar ser um time. Vamos usar como referência, então, o Palmeiras. Olha lá, tá vendo? Ó, esse tipo de gol que se perde. Impressionante, né? É um negócio que não pode errar, né? Não, até erra, mas eu digo, criou, né? O problema é quando você não cria. Você fica vendo e não cria. O Palmeiras criou, tentando, né? E criou contra o Cruzeiro, que é um belo time. Que é o líder. Exato. Que tá líder. Exato, criou, né? Bom, vamos para o Rio de Janeiro. Fluminense e Santos fizeram um jogo muito equilibrado, de muitos passes errados, né? Mas, no fim das contas, um gol do argentino Conca, outro argentino, definiu a partida e recolocou os cariocas no G4. Vamos ver. Em Volta Redonda, o Fluminense venceu o Santos graças a esse golaço do argentino Darío Conca, uma verdadeira pintura. Com a vitória, o tricolor carioca chega agora aos 19 pontos e está de volta ao G4 do Brasileirão. Bonito gol, hein? Eu vi mal esse jogo. Por um motivo simples, é pré-mesa redonda, então a gente tem que se preparar. Você sabe como é que isso funciona e o telespectador também sabe que as coisas não caem do céu, ver, né? Na isso. íntegra. Eu vi mal o jogo, mas o pouco que eu vi, depois lendo, ouvindo outros companheiros trabalharam, o jogo me pareceu igual. Não foi um jogo para o Santos perder, não. O Santos jogou de igual para igual, mesmo tendo um time, um grupo inferior ao Fluminense. E acabou tomando esse gol, mérito do Conca. O Santos, pela primeira vez, perde fora de casa. É uma molecada. Eu acho que é outro time que pode crescer, pode melhorar. Dos times paulistas, pelo que eu vi como referência, o Santos teria sido o com melhor atuação, que jogou melhor, embora tendo perdido. Perdeu fora de casa, perdeu para um time forte e tal, mas o Santos não fez feio, não. O Santos é um time que tende a vencer. Não estou falando em título, né? Tá. Claro que não. Mas estou falando em uma coisa intermediária e tal, dentro do patamar que o Santos pode hoje. Ô, Flávio, eu não sei quem foi que escreveu a matéria na Folha, mas eu achei engraçado que eles falaram, jogou equilibrado até nas camisas, né? Porque o Rafael Sobis, no intervalo, falou que a questão da camisa estar listrada estava atrapalhando visualmente para passar a bola, né? Para fazer troca de passe. E aí, no intervalo, eles trocaram. O Fluminense voltou com essa camisa branca e aí teve o gol, né? Saiu o gol. Então, você vê como é um bobagem, detalhe, mas é verdade, é tudo muito rápido, né? A troca de passes melhorou, então... né? Então, e o Santos, sabe, é molecada, tem que ter um pouquinho mais de paciência. O trabalho do Oswaldo é um bom trabalho, mas a gente precisa trabalhar mais com paciência mesmo, mais trabalhar como time, como um todo, senão fica difícil, fica complicado. Agora, os paulistas estão decepcionando, foi um final de semana horroroso, né? Então vamos falar do Corinthians? Vamos falar do 0-0? Solta aí, é o que tem para hoje, né? Foi 0-0 o jogo, gente, Corinthians e Vitória, né? Vamos ver aí Esse pareceu um quase jogo, né? Não chegou a ser um jogo exatamente. Eles estavam parecidos, eles estavam vestidos como time de futebol e tal, mas não foi exatamente um jogo de futebol, né? Isso aqui é terrível. E o Jadson ainda recebeu o 3º cartão amarelo, vai ficar fora do jogo contra o Palmeiras para amarrar bem a situação, né? O Corinthians joga no meio da semana contra o Bahia
pela Copa do Brasil. O Palmeiras joga com o Avaí, como a gente já Sim. falou. O Corinthians joga em casa e depois tem o clássico na Arena Corinthians. Você viu como agora é Arena Corinthians mesmo. E vai ser um negócio legal a gente sentir um Corinthians e Palmeiras, como é que vai funcionar tudo, né? Trajetos, essa coisa toda. E esperando que o Corinthians jogue mais bola, que o Palmeiras mantenha o ritmo depois dos 20 minutos do primeiro tempo, para a gente ver um jogo legal. E os dois vão estar na mesma condição, né, Flávio? Porque os dois vão ter jogado no meio da semana. Sim. Então... O Palmeiras viaja, talvez seja essa a diferença, mas também viaja até Santa Catarina. Não é nada do outro mundo. Agora, os dois ficaram devendo. O Corinthians, ele teve um meio de semana bastante razoável, ganhou de um time bom, como o caso do Internacional. Vamos ver se agora a coisa se assenta, se fica um pouquinho melhor. Vamos ver, provavelmente o Lodeiro vai estrear. Uhul! Que eu acho que é um bom reforço. Vovó agradece a cara dos meninos aqui. Não é o Fred? Não. Até você abandonou o Fred? Não, agora vamos olhar pra frente, né, Flávio? A gente tem que fazer essa renovação no futebol, Mas né? logo agora que o Fred tá parado, a vovó você... tá fazendo a renovação, solta ela aí, né? Agora que o Fred tá parado, você não... Quando que ele não esteve parado durante a Copa? Então, o Lodeiro deve estrear, né? Uma boa oportunidade, uma pena a saída do Jadson, mas é a chance do Lodeiro. Que bom. A gente vai ver agora, então, a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que ficou depois dessa rodada do final de semana. Vamos lá. Olho na tela. Cruzeiro, Anitta Cruzerete, na ponta aí com 25 pontos. Em segundo, o Corinthians, que mesmo nesse 0-0 seguiu aí no segundo lugar. Fluminense em terceiro com 19. Em quarto, o Atlético Paranaense com 19 também. Em quinto, Internacional com 19. O São Paulo com 19 pontos. Em sétimo, Grêmio. Em oitavo, Sport. Em nono, Santos. Em décimo, Goiás. E agora vai virar. 11º, Atlético Mineiro, em 12º, Palmeiras, depois Botafogo em 13º, em 14º, Criciúma, em 15º, Chapecoense, em 16º, Bahia, em 17º, eu não enxergo. É o Vitória. Vitória, em 18º, Figueirense, em 19º, Curitiba e depois Flamengo, que a gente já falou que está muito mal. É verdade que... Eu estou enxergando de longe, mas eu uso óculos. Nossa, né? Então, também se eu tivesse óculos e não enxergasse, já era um pouco demais. É que a distância é longa. Me ajudem. É que a distância é longa, mas só que eu ponho óculos, né? Então, mas você é um pecado por óculos. Você tem olhos maravilhosos. Muito obrigada. Não podemos esconder atrás dos óculos. Muito obrigada. Mas deixando de conversa fiada, tem duas coisas que estão destoando aí, Anitta. O Cruzeiro lá em cima. Sim. E aqui embaixo é que esse pessoal do 7, onde está o Flamengo, que é o inesperado, né? Quer dizer, entre aspas, né? O nome Flamengo é inesperado. A bola Flamengo não é inesperada. Então, se você olhar, está tudo muito compactado. Tem muita gente com 19, está todo mundo com 20, 19, 21 e tal. O Cruzeiro deu uma destoadazinha. Essa vitória dele ontem fez com que ele ganhasse um gásinho de 5 pontos. São 8 vitórias. Então ele está com um gás de 5 pontos, que é uma boa vantagem, mas... Nada que, por exemplo, numa rodada ele tropece, alguém ganha e já encosta, fica 2. Então... Veja só, o Cruzeiro está com 25, o Corinthians está com 20 pontos. Isso. O Cruzeiro perde uma, o Corinthians ganha e já fica 2 coladinhos, já fica a distância de uma rodada. Então, acho que tem muita coisa pela frente. E o Flamengo tem que cuidar da vida dele lá embaixo, mas não está com cara, né? Teve agressão ao André Santos ontem. Isso foi. O Ney Franco está pendurado, quer dizer, a coisa tá complicada lá no Flamengo. Tá feia a coisa. Tá feia mesmo. Enfim. Bom. Eu fiquei chocada com essa história do André. Eu não sei, teve algum desdobramento? Saiu alguma coisa? Não, é assim, o André Santos, ele é um mala. Ele é mala, ele é enganador, ele é chinelinho, tudo isso. Agora, agressão é complicado. Tem que partir do clube afastar. Tirar esses maus profissionais de circulação. Isso eu acho que tem que fazer. Tá. Agora, a agressão não chegar dá, nesse não limite, tem sentido. Isso nada justifica. Nesse ponto. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Flávio, hoje volta às 6 da tarde, né? Vou encontrar o casal, Michele Janela e Celso Caruso. Lindo casal, lindo. Demais. Eu fico admirada, sabe, Flávio? Cada dia mais. Love is in there. Michele vai me matar. Um beijo, tchau, vovó. Tudo o que rola no universo do esporte você vê no Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora. Você Bonita.